Todos nós escolhemos a melhor parte, a qual não nos será tirada. Essa parte é a porção da palavra de Deus que nós iremos meditar juntos nessa noite. Quem encontrou Apocalipse pode dizer amém? Amém. Capítulo 1 de Apocalipse, localize o versículo de número 3. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3. Eu aqui agradeço a mídia da UAADA. Eu confesso, meus irmãos, que eu estou nervoso, mais do que o habitual. Porque colocaram um negócio de um microfone aqui, e aí eu acho que eu não vou pregar direito. Eu acho, né? Mas vai dar certo em nome de Jesus. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Glória a Deus. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente, cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Quem adora a Deus por esta palavra, tome o seu lugar, glorificando a Deus. Eu peço apenas duas coisas. Primeiro, a sua atenção é muito importante para que a gente medite no texto e, além de meditar nele, entenda o objetivo dessa mensagem. E o seu glória a Deus, o seu aleluia não me atrapalha, mas me incentiva. Então você tem liberdade para adorar ao nome do Senhor nessa noite. O livro de Apocalipse é um dos livros mais conhecidos da Bíblia Sagrada, mas ainda que o livro de Apocalipse seja um dos mais conhecidos, talvez, Janderson, ele acaba sendo um dos menos lidos por nós. E a pergunta que ecoa essa noite, e aí você já reflete comigo: eu já li o livro de Apocalipse? Se ainda não, por que eu ainda não li? E diante dos diversos motivos que nós tenhamos para não lermos este livro, pode-se destacar talvez a dificuldade na leitura do livro, já que ele é um livro simbólico, então as imagens são difíceis talvez de entendermos. Juntamente a isso, temos a interpretação do livro, que talvez em uma leitura superficial não conseguimos exprimir o sentido original com que o apóstolo João escreve este texto. Mas eu ainda coloco a terceira opção da motivação pela qual nós não tenhamos o interesse em ler este livro. Qual é este motivo, Juan? O medo. Por que o medo? Simplesmente nós imaginarmos e olhando para o livro de Apocalipse, nós entendemos que é um livro que nos apresenta o futuro. E pasmem, todos, o ser humano, por alguma causa, por alguma motivação, não sei, mas ele tem medo do seu futuro. Se eu pergunto a vocês aqui, vocês têm certeza com o seu futuro? Vocês sabem o que vocês serão no seu futuro, ou como será o futuro de vocês? Digo na perspectiva humana. E isso é tão assombroso que a preocupação descontrolada com o nosso futuro acaba nos causando a ansiedade. Não é verdade?
quando nos preocupamos descontroladamente com aquilo que vai acontecer amanhã, com aquilo que vai acontecer daqui a um mês, com aquilo que vai acontecer daqui a um ano, nós paramos e estagnamos, porque o nosso sentimento acaba sendo descontrolado. Então o futuro, por algum motivo, ele nos apavora. E aí vem Jesus Cristo aparecendo ao apóstolo João na ilha de Patmos e diz para ele: olha, João, eu vou te revelar agora as coisas que são, as coisas que depois desta hão de acontecer. Então em Apocalipse nós temos a revelação de um futuro, que pela mensagem do livro não nos coloca como um futuro distante, mas como um futuro que a qualquer momento pode chegar a acontecer. A qualquer hora, Cristo pode voltar para buscar a sua igreja. A qualquer hora, tudo aquilo que João vê, tudo aquilo que os anjos e que Jesus mostra a João no livro, pode acontecer no abrir e no piscar de olhos. E ao nos depararmos com tudo isso, talvez o medo, por se tratar de algo que apresenta o futuro, talvez a gente acabe deixando de lado e falando: não, eu conheço o livro de Apocalipse, eu sei que ele me apresenta as coisas do fim, mas isso me apavora. Mas nós somos cristãos. E por que motivo então nós temos medo em meditar no livro de Apocalipse? Por que motivo nós deixamos de ler? Por que motivo nós deixamos de meditar nas palavras deste livro? Talvez quando eu tenha dito para vocês: olha, nós vamos ler o livro de Apocalipse, alguém deve ter pensado: meu Deus, por que esse sentimento paira no nosso coração? O que o apóstolo João vê, o que o apóstolo João escreve, são as coisas que hão de acontecer. Ele nos fala sobre o futuro. Quem está comigo diz aleluia. Ele fala sobre o futuro. E por que motivo nós não lemos as palavras reveladas a João do fim dos tempos e das últimas coisas? Se houvesse um livro que falasse: esse é o livro da vitória de vocês, esse é o livro da sua vitória, esse livro narra a vitória, a sua vitória, a minha vitória, a nossa vitória, por que nós não leríamos este livro que fala que eu serei vitorioso, que eu serei vencedor, que o meu rei irá vencer no fim de todas as coisas? É por isso que nós precisamos ser motivados a meditar no livro de Apocalipse. Por quê? Porque é o livro que narra e descreve a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo, descendo em glória e se revelando em majestade e poder. Só quem adora e quem glorifica Ele, sabendo que a sua vitória já está escrita em Jesus Cristo. Aleluia. A nossa vitória já está escrita. Satanás, esperto como ele é, ele produz em nossa mente um temor ao ponto de nos paralisar para que a gente não medite neste livro. Por que ele faz isso? Porque tanto quanto o livro de Apocalipse revela a vitória de Jesus Cristo, em mesma proporção ele revela também a derrota de Satanás. Por isso Satanás é o mais interessado em que nós, como cristãos, não leiamos o livro de Apocalipse. Mas como que eu vou deixar de ler um livro que fala do meu Senhor, que no Evangelho eu conheci Ele como um cordeiro que foi levado ao matador?
Apocalipse capítulo 1, versículo 14 ao 18. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tire em sua direita, em sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda e afiada espada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em seu fulgor, como o sol do meio-dia que você não consegue olhar para ele. João está vendo isso. E o que acontece com ele? Quando vi, caí como meus pés, como um morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Só quem adora ele por esta palavra, porque ele está vivo pelos séculos dos séculos, e em breve ele irá voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Ele ainda diz mais: estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha que imagem gloriosa João vê. Aquele mesmo Cristo que o apóstolo João, ele contempla aos pés da cruz. Imagine isso comigo. João foi o único discípulo que esteve com Jesus até o momento da sua morte. Imagina isso. Você aos pés da cruz, olhando para Cristo, o seu mestre que durante aproximadamente 3 anos lhe ensinou. Aquele mesmo Cristo que durante 3 anos você viu ele curando os enfermos, você viu ele dando vista aos cegos, ressuscitando os mortos. Esse mesmo Cristo que você reclinou a cabeça sobre o seu peito durante a Santa Ceia. Imagina isso. Agora o que acontece? O discípulo João está onde? Aos pés da cruz. Um pouco antes ele viu levarem o seu Cristo, o aprisionarem. Imagina isso. João vê tudo isso acontecer. Ele soube que o seu Cristo foi cuspido. Ele soube que esbofetearam o rosto do seu mestre. Aleluia. Imagina isso comigo, vai. O seu Jesus sendo cuspido pelos homens, sendo batido no rosto pelos homens, ensanguentado. João vê a multidão que dia antes tinha gritado: Hosana aquele que vem em nome do Senhor. A mesma multidão dizendo a ele: crucifica-o porque ele merece morrer, solte-nos Barrabás. João vê tudo isso. Além disso, ele vê colocarem nele uma coroa de espinhos, pregarem as suas mãos sobre a cruz, o pendurarem no madeiro. A pena mais humilhante foi a que Jesus padeceu. Quando Paulo em Filipenses relata dizendo que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte. E que tipo de morte? Morte de cruz, ou seja, a mais humilhante. O discípulo João agora, que esteve vendo tudo isso, está aos pés da cruz olhando para o seu Cristo.
está consumado. Cristo morre. João está até o último momento com ele, mas após isso ele vê o seu Cristo ressuscitado. Isso é maravilhoso. João contempla o seu Cristo ressurreto, mas também ele vê ele sendo ascendido aos céus. João guarda aquilo no seu coração e começa a proclamar o Evangelho. Ele é preso, levado para a ilha de Patmos. E na ilha de Patmos, talvez João pensasse: eu não tenho mais nenhum amigo ao meu lado. Todos os apóstolos estão longe de mim. Mas no seu coração ainda ardia uma chama de saber que Cristo estava com ele. E essa verdade é tão grande que, além dele saber no seu coração, ele diz: eu estava na ilha de Patmos quando de repente eu vi alguém chegar a mim e falar comigo com a voz de uma trombeta. Quem era esse? O Jesus que ele não tinha abandonado nem mesmo na cruz. Aquele Jesus que ele tinha visto de mãos abertas, entregando o seu Espírito ao Pai, agora apresenta-se a João, sendo glorificado em sua majestade e em seu poder, porque ele é maravilhoso e ele não nos deixa em nenhum momento. João vê isso, a gloriosa face de Jesus, aquele mesmo que ele viu sangrando. Agora ele não é capaz nem de olhar nos seus olhos, porque ele cai sobre os seus pés e se ajoelha. Mas esse mesmo Cristo, humilhado pelos homens, é o mesmo Cristo que é poderoso e vitorioso e irá voltar em glória. Só quem adora Ele por esta palavra, só quem reconhece que Jesus é maravilhoso, só quem reconhece que Ele é glorioso, adora Ele e abre a sua boca para adorar, porque Ele está aqui essa noite e você tem liberdade. O Apocalipse nos revela a Cristo. Se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos ver que o Apocalipse ele cumpre uma missão na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está comigo diz amém? Amém. Nos Evangelhos, nós somos levados a crer em Cristo. Por que em crer em Cristo? Porque se não fossem os Evangelhos, nós não conheceríamos a Ele. Os Evangelhos nos apresentam a Cristo. E os Evangelhos nos mostram: quem crê nele será salvo. Então os Evangelhos nos mostram o quê? A nossa salvação através da fé. Então pelos Evangelhos nós somos levados à crença em Cristo Jesus. Só quem crê nele diz amém. Nas cartas e nas epístolas nós somos levados a fazer o quê? A amar a Cristo. Nas cartas eu reconheço, atente para cá. Nas cartas eu reconheço que não prevalece mais a minha vontade, mas que eu sou um discípulo que precisa amar o seu rei, o seu dono, que precisa retribuir a obra que ele fez na cruz por mim. Por quê? Porque se Cristo morreu por mim, entregou a sua vida me amando, o mínimo que eu tenho que fazer é corresponder a esse amor, entregando a minha vida a Ele e amando a Ele de todo o meu coração. Só quem ama Cristo levante a mão e glorifica a Ele, dizendo amém. E em Apocalipse, nós somos levados enquanto igreja a olhar para Ele se revelando em glória, se revelando em majestade, se revelando em poder, e dizer o mesmo que o Espírito e a noiva dizem. O que eles dizem? Vem. Então em Apocalipse, na revelação de Jesus
Cristo, nós somos levados a dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, eu espero a sua volta. Só quem espera a volta de Cristo diz amém. Glória a Deus. O livro de Apocalipse, ele é um livro que apresenta algumas características importantes. Dentre essas características, nós temos a sua característica profética. O livro de Apocalipse, ele é um livro profético. Por quê? Porque ele descreve as coisas que hão de acontecer. Então ele nos revela uma profecia para o seu futuro, aquilo que há de vir, aquilo que há de acontecer. Foi revelado a João, e João passou a escrever e chegou até nós. O livro de Apocalipse, em segundo lugar, também é um livro cristocêntrico. Por que cristocêntrico? Porque do primeiro ao último capítulo, o seu personagem principal não é João, o seu personagem principal não é Satanás, o seu personagem principal não é a besta, não é o falso profeta, não é ninguém. O seu personagem principal é Cristo. Então Cristo aparece desde o primeiro ao último capítulo, sendo quem? Sendo o rei que há de vir para buscar o seu povo e manifestar a sua ira sobre a terra. Glória a Deus. Além disso, além de ser profético e cristocêntrico, o livro de Apocalipse também é um livro revelador. Ele é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse significa revelação. Então, tudo que nós precisamos conhecer sobre os fins dos tempos está no livro de Apocalipse. Além disso, temos a quarta característica do livro de Apocalipse, a sua característica simbólica. Atente para cá nessa noite. A sua característica simbólica é revelada nas imagens que o apóstolo João contempla. Ele vê a besta, ele vê vários diademas, ele vê rio, ele vê mar, ele vê uma besta, ele vê uma mulher vestida com uma roupa como se fosse escarlate e assim por diante. Essas várias visões são simbólicas. Cada uma delas possui a sua interpretação. Por isso, às vezes, a dificuldade de nós conhecermos e entendermos o significado original. Além de ser simbólico, o livro de Apocalipse possui a última característica que é de extrema importância: a sua universalidade. Por que a sua universalidade? Porque o fim dos tempos, ele não é relatado somente na perspectiva da igreja. Ele é relatado para nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, revelando o quê? Revelando o seu plano perfeito para cada um de nós. Que nós estaremos para sempre com Ele, em sua glória. Além disso, Ele revela também o seu plano para Israel, apresentando o seu juízo e também o seu escape para o seu povo escolhido. E apresenta o seu julgamento para os gentios, para todos aqueles que não creem em Deus e para todos aqueles que não o servem. Então, o Apocalipse é um livro universal. Por que motivo? Porque ele apresenta o fim dos tempos em diferentes perspectivas, para a igreja, para Israel e para os gentios. Mas em tudo isso, o que é manifestado? A vontade perfeita de Deus. Nenhum homem escapará das suas mãos. Nós, enquanto a igreja, estaremos nas suas mãos, sendo salvos por Ele. Israel, enquanto igreja, terá sempre
Deus. Se você não tem Cristo como seu advogado, você o verá como seu juiz eterno, lançando-o no inferno. É terrível essa palavra, talvez, mas nos assombra quando nós percebemos que Jesus foi o maior pregador sobre o inferno. Jesus foi aquele que mais falou de inferno. Se você procurar na Bíblia, onde mais se repete a palavra inferno, Hades e afins, evangelhos, sendo proclamada por quem? Por Jesus. Jesus está apenas nos alertando. Ele falou: não tema o homem, porque o máximo que ele pode fazer é matar o corpo. Depois disso não pode fazer mais nada. O que ele diz? Antes, temei a Deus, porque além de matar o corpo, ele é capaz de lançar no inferno a alma. Isso é terrível. Mas mais terrível que isso, e assombroso, é saber que mesmo nós, sendo merecedores do inferno, Cristo se revela a nós, nos trazendo a salvação. E além de nos dar salvação, olha que presente maravilhoso Ele nos dá. Se você já tinha dado glória a Deus. Além de Ele nos dar salvação, sendo nós imerecedores, Ele também nos dá a oportunidade de um dia estarmos para sempre com Ele na glória. Só quem adora Ele, só quem glorifica Ele, sabendo que além de te salvar, há um lugar especial e preparado para você na glória. Aleluia, adora Ele nessa noite, porque Ele está aqui. Adora Ele, porque a presença dEle é real neste lugar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O quanto Jesus é maravilhoso conosco. E Apocalipse só revela o quanto que Cristo, Ele é perfeito nas suas obras. Se nós olharmos para toda a Bíblia Sagrada, pergunto: qual é o primeiro livro da Bíblia? Mais alto. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Qual é o último livro da Bíblia? Perfeito. Olha como é perfeito a obra de Cristo Jesus e como o plano dele é majestoso. Porque desde o primeiro livro ao último livro nós conhecemos a vontade perfeita de Deus. Se você olhar para o Gênesis, você vai ver a criação dos céus e da terra. E no Apocalipse, você vê a criação dos novos céus e da nova terra. Em Gênesis você vê o quê? A queda e o fracasso do primeiro Adão. E no Apocalipse você consegue visualizar a vitória e o reino de glória do último Adão. Em Gênesis você consegue ver Deus preparando uma noiva para Adão, Janderson. E em Apocalipse você consegue ver Deus preparando a noiva de Cristo, que é a igreja, que vai ser levada na terra para encontrar com o seu noivo, que é Jesus Cristo. Só quem adora Ele, glorifica Ele por essa palavra. Em Gênesis você consegue ver a árvore da vida após o homem cair sendo protegida e os homens sendo impedidos de acessar a ela. E em Apocalipse, Alexandre, a árvore da vida vai ser de livre acesso para todos nós. Nós comeremos do fruto da árvore da vida, que Adão não pôde comer, que você não pôde comer, que eu não pude comer. Mas há de chegar um dia em que nós estaremos na glória com Jesus Cristo e nós o veremos face a face. Nós contemplaremos a Ele e nós estaremos para sempre com o Senhor da glória. Em Gênesis, se nós olharmos para lá, nós vamos
e a maldição. O homem peca. E a partir do seu pecado vem a morte. A partir do seu pecado vem a dor. A partir do seu pecado vem a tristeza. A partir do seu pecado vem o pranto. Isso tudo é o cenário do Gênesis. Mas olha como o nosso Deus é maravilhoso. Se nós olharmos para Apocalipse, o que é que Apocalipse diz? Que Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto. Não haverá mais morte. Não haverá mais dor. Se eu fosse você, eu tinha dado glória a Deus. Isso é maravilhoso, por quê? Porque se aqui nós temos medo de morrer, se aqui nós choramos, Janderson, se aqui as pessoas nos entristecem, se aqui nós somos caluniados, se aqui nós somos feridos pelas pessoas que às vezes lançam palavras de maldição sobre a nossa vida, há de chegar um dia que nós estaremos para sempre com Ele, e o próprio Cristo, Ele vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. Tudo aquilo que te faz chorar, tudo aquilo que te faz sofrer aqui nessa terra, há de ser esquecido pela gloriosa majestade de Jesus. Há de ser esquecido, porque nós estaremos para sempre com Ele, em um lugar que não vai ter mais maldição, em um lugar que não vai ter mais morte, em um lugar que não vai ter mais pranto nem dor. Só vai ser alegria na presença de Deus, Alexandre. Só vai ser alegria na presença de Deus. Se você chora hoje, saiba que o próprio Cristo vai olhar para você, vai pegar nos seus olhos e vai enxugar tudo aquilo que o homem te fez aqui na terra, tudo aquilo que você passou aqui nessa terra. Jesus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Por que você quer trocar a Cristo? Você quer perder tudo isso? Por que deixar Cristo de lado? Adão fez isso. No Gênesis, Adão vira as costas para o seu Senhor. No Gênesis, Adão se esconde de Cristo, não, de Deus. Adão, onde estás? É a pergunta que ecoa no Gênesis. Onde estás, Adão? Adão diz: Senhor, eu escondi. Eu vi que o Senhor estava vindo aqui e eu temi. Porque eu estou nu. Adão se esconde. Que vergonha. Para quem tinha a presença de Deus todos os dias. Será que isso acontece com a gente? Nós temos à nossa disposição, porque Cristo rasgou o véu. Ele nos deu a oportunidade de nós acessarmos ao Pai todos os dias. Não é verdade? Mas nós nos escondemos de Deus. Por que nós nos escondemos de Deus? Porque pecamos. Não somos perfeitos. Porque falhamos. Adão peca e se esconde de Deus. Por que fizesse isso? E nós? E eu? E você? Quando pecamos, o que nós fazemos? Nos escondemos? Viramos
viramos as costas para Deus. João não nos ensina assim. João diz que se nós confessarmos a Ele todos os nossos pecados, Ele nos perdoa. Isso não é maravilhoso? Porque em Gênesis Adão se esconde porque pecou. E agora, quando nós pecamos, nós temos a oportunidade de chegar com Jesus e falar: Senhor, eu pequei. Me perdoe pelas minhas falhas. Me perdoe pelos meus pecados, Senhor. Nós não somos perfeitos. Nós não somos os melhores. Nós somos tão falhos quanto Adão era. Porque Adão pecou uma vez e saiu da presença de Deus. E nós pecamos todos os dias. Por pensamento, por olhares, por palavras, naquilo que fazemos, naquilo que ouvimos. Pecamos. Mas João diz que Ele é o nosso advogado. Ele não nos acusa, mas Ele é aquele que nos absolve da nossa culpa, porque nós apresentamos a Ele as nossas falhas e Ele é fiel para nos perdoar. Enquanto Adão foge da presença de Deus, nós somos levados, mesmo com falhas, mesmo com erros, mesmo com pecados, a nos apresentar diante a Ele e falar: Senhor, eu sou falho, mas eu estou aos pés da cruz. Senhor, eu sou miserável, mas eu estou aos pés da cruz. Paulo disse isso. Cristo veio salvar os pecadores e eu sou o principal. No Gênesis, o homem é afastado da face de Deus, mas em Apocalipse todos nós o veremos face a face. Em Gênesis, lembra? Abraão vai sacrificar Isaac. E a pergunta de Isaac ecoa: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Essa pergunta ecoa: onde está o cordeiro para o sacrifício? Onde está o cordeiro? Isaías 53 responde que o cordeiro ele foi levado ao matadouro. Ele não abriu a sua boca, mas tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, tudo aquilo que nós fizemos. Cristo levou sobre si. O cordeiro que Isaac perguntava é apresentado em Isaías 53 e é concretizado nos evangelhos quando Cristo é levado ao Calvário. Mas em Apocalipse, o cordeiro que nos deu a salvação, levando sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, aquele que nos deu a paz, esse cordeiro ele irá reinar eternamente. O mesmo cordeiro que foi ferido, ele irá ser apresentado em glória. O mesmo cordeiro que foi transpassado o seu lado, ele virá sobre as nuvens e todo olho o verá. E todo olho o verá. Quem escapará das mãos de Deus? Quem vai escapar das mãos dele? A Bíblia diz que ele vem como um cordeiro irado. Aquele mesmo que não abriu a boca, agora da sua boca
boca sai uma aguda espada de 2 gumes, preparada para ferir. Quem é capaz de se esconder da presença de Deus no fim dos tempos? Hoje o homem faz o que quer. Hoje o homem faz o que pensa, o que entende, achando que de Deus ele se esconde. Mas a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20: depois eu vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. O que aconteceu? Atente para cá. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. O que João vê? Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos, e o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos. A morte entregou seus mortos junto com o inferno. Todos aqueles, grandes e pequenos, serão julgados pelo Senhor. No grande trono branco, aqueles que ouviram falar de Jesus, que rejeitaram a Ele, vão ter que se apresentar para serem julgados. Isso é espantoso, não para nós. Por que não para nós? Porque para nós ficou reservada uma outra parte. Todos aqueles que rejeitaram a Cristo nesta vida, todos aqueles que viraram a costa para Cristo nessa vida, todos aqueles que se esqueceram, que rejeitaram, todos estes serão julgados pelo Senhor. E nós, Apocalipse 22:14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes dê o direito à árvore da vida, e para que entrem na cidade pelas portas. Essa é a nossa vitória. O trono branco, o juízo, serão para aqueles que morreram sem Cristo, serão para aqueles que rejeitaram ao Senhor. E nós estaremos para sempre com Ele em glória, reinando com Ele em majestade e em poder, contemplando a Ele face a face. Só quem quer, só quem quer, só quem adora Ele, só quem quer essa vitória, só quem quer isso, porque Ele já preparou um lugar para nós. Ele já preparou um lugar para você. Se você crê, fique de pé nessa noite. Ele já preparou um lugar para você. Há um lugar especial te aguardando no céu. Aleluia! Só quem adora Ele, só quem glorifica Ele essa noite, sabendo que Ele é Senhor, sabendo que Ele é majestoso. O nosso Deus é glorioso e reina para sempre. Por que nós esquecemos dele e rejeitamos a sua vinda? Por que fazemos isso? Porque passamos 24 horas sem pensar na vinda de Jesus. Quando eu estava estudando essa mensagem, no trabalho, em casa, meditando no texto,
pensando, cara, parecia que foi ontem. Eu era um adolescente, eu era uma criança. Já estou ficando maduro. E parece que cada dia que passa o dia vai mais rápido, acelerando. E deu um estrondo no meu peito. Que parece que foi uma crise. Que ecoou no meu coração dizendo: será que você está pensando na eternidade? Por que isso ecoou no meu peito? Porque a gente faz planos, a gente pensa no futuro, mas enquanto pensamos no futuro, nos esquecemos da eternidade. E naquele momento eu pensei: eu estou aqui hoje, isso daqui vai passar, vai acabar. A gente trabalha, a gente estuda, faz planos, faz viagens, projetos, monta empresa. Mas daqui a pouco tudo isso acaba. E aquela voz gritou no meu peito, dizendo: será que eu estou preparado para a eternidade? Será que você está preparado para a eternidade? Será que você está pensando na eternidade? Ou será se você não está esquecendo do seu Senhor Jesus? Será que você pensa nele? Ou será que você já apagou a chama no teu coração? Então essa noite Deus me trouxe aqui dizendo que a chama seja reacendida, que a chama reacenda no teu coração essa noite, dizendo: a eternidade está preparada para você. Cristo tem um lugar para cada um de nós. Isso é maravilhoso porque nós o veremos face a face. Hoje nós falamos de Jesus. Hoje nós ouvimos de Jesus. Mas chegará um dia que os nossos olhos o verão como Ele é. Chegará um dia que os nossos olhos contemplarão a sua face como Ele é. Aleluia! Haverá um dia que nós estaremos para sempre com Ele. E o pedido que ecoa, a oração que ecoa no fim do livro de Apocalipse é a oração do Espírito Santo.